A glória do ministério da nova aliança. Capítulo 3. Tema desta semana: a única linha ministerial. Parte 2. Meta de hoje: leitura das páginas 52 a 54. O avanço do Evangelho em Tessalônica. Em Tessalônica, o Evangelho avançou ainda mais. Alguns da sinagoga se uniram a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Atos capítulo 17, versículos do 1 ao 4. E mais uma vez os irmãos encontraram oposição dos judeus. Jason, anfitrião dos apóstolos, foi levado às autoridades, enquanto Paulo e Silas foram encaminhados a Bereia. Leamos. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, usaram até malandragem para impedir a obra do Senhor. Ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-los para o meio do povo. Porém, os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades. Versículos do 5 ao 6. Mais tarde, eles os soltaram após o pagamento da fiança. Paulo e Silas em Bereia. A conversão de muitos. No versículo 10 de Atos 17, lemos: E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Parece que Paulo não aprendia. Ele apanhava por onde passava, mas mesmo assim, ao chegar a uma cidade, se dirigia à sinagoga. Por quê? Porque ele queria pregar o Evangelho. Nós também precisamos ter esse sentimento. Vamos anunciar o Evangelho em todo lugar em que estivermos. O resultado em Bereia foi maravilhoso. Muitos ali creram, recebendo a palavra com avidez. Atos capítulo 17, versículos do 10 ao 12. A pregação de Paulo em Atenas. O Evangelho de Deus foi anunciado em todos os lugares por onde os apóstolos passaram. E mesmo diante da oposição dos judaizantes, zelosos da lei, muitos judeus e gentios creram no Senhor Jesus. Em face da perseguição e temendo pela segurança de Paulo, os irmãos o enviaram para a Grécia. Paulo, naquele momento, estava sozinho, porque Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Tendo chegado a Atenas, Paulo teve contato com a cultura filosófica grega e a religião politeísta. O apóstolo ficou estarrecido diante da idolatria dominante naquela cidade. Inquieto com a situação, não hesitava em pregar diariamente na sinagoga e na ágora, a praça principal da cidade. Alguns filósofos epicureus e estoicos contendiam com Paulo e outros achavam que ele pregava deuses estranhos, Jesus e a ressurreição. Atos capítulo 17, versículos do 14 ao 18. Como na Grécia havia muitos deuses, o povo não tinha conhecimento do Deus único, verdadeiro, Criador do universo. Na religião grega, todos os deuses possuíam defeitos, e se você desagradasse um deles, teria problemas em sua vida. Se desagradasse outro, algum desastre natural ocorreria. Então eles viviam debaixo do temor de ofender algum desses deuses.
Os gregos levaram-no ao Areópago, e lá Paulo referiu-se ao altar dedicado ao Deus desconhecido, apresentando-lhes o Deus que eles adoravam sem, no entanto, conhecer. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Atos 17, do 24 ao 29. Alguns homens creram e se agregaram ao apóstolo. Versículo 34.